Tema da aula de hoje, graça especial. Esse é o nosso tema específico do texto de hoje. Eu não sou um grande desenhista, mas faz de conta que isso aqui é uma tangerina. E essa tangerina, eu vou dar o nome de salvação. Porque, se você já analisou a aula de hoje, são vários gomos nessa salvação. Nós temos o gomo da regeneração, nós temos o gomo da vocação eficaz, o gomo da conversão, da justificação e da santificação, que faz um pacote só que significa salvação, certo? Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Segundo, o tema da aula é graça especial, mas nós também temos a graça comum. A graça especial e a graça comum. A graça comum, ela atinge a todos os seres humanos. Já a graça especial, ela é específica de Deus na vida de certas pessoas. Então vamos ver aí a graça comum primeiro. Ricardo, você me ajuda com Mateus 5:45. Mateus capítulo 5, versículo 45. Ali ele fala sobre essa ação de Deus na graça comum, no qual nasce o sol sobre justos e injustos, chove sobre justos e injustos. O Espírito Santo preserva essa humanidade para cristãos e não cristãos. Se não fosse isso, essa graça comum, nós já não existiríamos, porque se dependesse somente dos homens, o mundo já teria acabado. Então vamos ver a graça comum aí com o Ricardo. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, está nos céus. Porque ele fez o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Isso, então a graça de Deus comum, ela se manifesta de maneira geral dentro dessa humanidade. E é a graça comum que sustenta essa humanidade. Uma coisa que eu vejo de importante nessa aula de hoje é nós analisarmos que o problema nosso com Deus da humanidade com Deus, é o pecado original. O pecado original destrói o ser humano, o capítulo 3 de Gênesis, há uma introdução do pecado, e o pecado nos afasta de Deus. O pecado original nos levou à situação em que nós nos encontramos antes de Cristo. E há uma diferença entre o pecado original e os pecados. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Nós vamos tentar, na nossa aula de hoje, falar essa diferença. Então, só vamos ver 2 versículos que falam sobre o pecado original e os pecados. Joana, Romanos, me ajuda aí. Joana, Romanos 3, 23. Denise, 1 João 5, 18. Está ocupado? Não pode. Então, Marcos, por favor. 1 João capítulo 5, versículo 18. Então vamos ver sobre o pecado original, para nós entendermos a nossa aula de hoje. Romanos 3, 23. Já sabe até de cor, menina inteligente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós nos afastamos, estamos num estado longe de Deus. Mas há uma diferença de 1 João 5, 18, sobre a situação nossa depois disso. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Se alguém achou, melhor ler primeiro do que eu. Então, quem achou, pode ler primeiro. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Uma outra versão fala nesse sentido aí. Como professor de história e professor aqui da classe, o crente tem que ter várias Bíblias.
Né? Nós gastamos muito dinheiro com muitas coisas. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter várias versões da Bíblia. Isso nos ajuda com textos que às vezes nós não compreendemos. Vamos numa outra versão e ela nos esclarece melhor. Né? Eu sei que hoje em dia existe um negócio, até uma irmã aqui na semana passada me mostrou o celular dela que tem 50 versões. Tudo bem. Mas como eu sou tradicional, gosto de ter várias versões. Vou abrir uma exceção para o Ricardo aqui, só para falar sobre isso. Já que você falou com ele, o Marcos Simas, ele me deu uma dica. Tá. Era uma Bíblia de estudo chamada Nova Versão Transformadora. Sim, Olha, é espetacular, né? espetacular. Então uma sugestão aqui do irmão. Então vamos ver a aula de hoje aqui, entrando essas diferenciações aqui. Graça especial está em Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 8. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 e versículo 8. Que é graça especial, segundo aqui a nossa apostila? É um termo teológico que usamos para falar da ação específica do Espírito Santo na aplicação da obra da salvação sobre os eleitos. Ela realiza a regeneração, novo nascimento, a vocação eficaz, a conversão, a justificação e santificação. O Espírito Santo capacita o homem com dons espirituais para a realização das obras de edificação da igreja, expansão do reino e glorificação em nome de Deus. Então, a definição desse termo graça especial é uma definição de uma ação específica do Espírito Santo sobre nós, seres humanos. Como se encontra o homem a partir do capítulo 3 de Gênesis? A Bíblia diz que estamos mortos nos nossos delitos e pecados e que precisamos ressuscitar do pecado, ressurgir, que é a aula de hoje. Então, novamente, o texto de Efésios é o texto mais clássico. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo de número 1. Nós estávamos em inimizade contra Deus, afastado da presença de Deus. Então, Ricardo, por favor, 2 Coríntios 5, 18. E Cristina, está com a Bíblia aí? No celular, tá. Colossenses 1, 13. Colossenses 1, 13. Depois, no final da aula, eu vou dar uma palhinha sobre esse negócio de celular aí, que o Marcos Simas muito bem mandou para nós. Então, vamos ver aí primeiro, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É isso aí. Repete só o início, por favor. Ora, tudo isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. Pode continuar. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus que nos deu esse ministério da reconciliação. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 21 e 22. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Obrigado, Cristina. A obra da salvação é exclusiva de Deus. É Deus que opera em nós e nos leva a essa perfeita reconciliação.
A obra da salvação inicia-se em Deus e desenrola-se em Deus, porque nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a graça que veio ao encontro. É Deus quem toma a iniciativa da salvação. A Bíblia claramente e repetidamente afirma que Deus escolhe, Deus atua e opera em nossos corações. Então vamos ler um versículo apenas, tem vários aqui, eu escolhi sempre o que eu acho que encaixa melhor aqui. Romanos capítulo 8, Ricardo, você é meu leitor oficial aí. Romanos 8, 29 e 30. E Catarina, Filipenses 2,13. Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso aí. Ele nos escolheu. Catarina, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu acho esse texto perfeito para a aula de hoje. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Perfeito esse texto. Então a obra da salvação é uma obra divina e que atua em nossos corações. A ação soberana de Deus e amorosa, graça, opera por meio do Espírito Santo, onde o homem não tem a iniciativa e nem coopera. A ação é do Espírito Santo, conforme na nossa orientação aqui. E os gomos, que eu botei na tangerina ali? Chamamento externo, a regeneração, o chamamento interno, a conversão, a justificação e a santificação. Chamamento externo. Oi. Entendendo uma sugestão do Marco Silva, Tá. essa aula é longa, muito importante, Tá. vai devagar, Tá. e na próxima a gente conclui o mesmo tema, talvez seja Marcos para concluir. Ótimo. Vamos devagar. Então vamos devagar. Tá bom. Nosso coordenador, e já com o nosso coordenador 2, orientando o coordenador 3. Já quero pedir desculpa, porque eu vou ficar 3 domingos ausente. 2 eu estou lá em Florianópolis, domingo que vem eu prego lá e vou pregar em outro lugar. E no último domingo eu vou estar em Aracaju, né? Estou igual o Antônio Elias, viajando a beça. Então tá bom, vamos devagar. Chamamento externo. Então eu vou abrir para pergunta. Chamamento externo. O que é isso? O chamamento externo é o cumprimento da ordem de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. É o alvo de Deus para a humanidade. E Ele nos concedeu esse privilégio de sermos a ação do processo de chamamento, pregar as boas novas de salvação. Os anjos gostariam de fazer isso, diz a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 1. Mas Deus deu esse ministério não aos anjos, mas a nós, seres humanos, de fazermos essas boas novas, de anunciarmos essas boas novas. Então, Mateus, capítulo 28, versículo 19, meu leitor preferido aí. Mateus 28, versículo 19. A grande comissão dada por Jesus Cristo. Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo mundo e anunciai as boas novas da salvação. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui então é a ordem de Jesus. Quando ele subiu aos céus, ele nos deixou essa missão. Preguem o Evangelho. E eles ali, naquele momento, não podiam nem imaginar que esse Evangelho ia ser pregado. Eles nem tinham uma visão também de um mundo como nós temos hoje, né? Nos 5 continentes. O Evangelho atinge hoje todos os continentes. Europa, Ásia, Américas, a Oceania e daí por diante. Ásia e África. Essa é uma oferta de salvação a todos os homens, no qual nós temos o privilégio de falar e dirigir isso a todas as pessoas. A grande mensagem
está em João 3,16. É o coração da Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a grande mensagem do Novo Testamento, da Bíblia toda, de maneira geral, é a pregação do Evangelho. Mas tem lugares, Oi? realmente tem lugares que não Sim. ouviram falar de Jesus. Ainda existem alguns lugares que não estão as boas novas. Jesus não voltou por quê ainda? Falta ainda esses lugares aí, né, que você falou. Eu disse... Idiomas e dialetos. Como? Pelo levantamento recente do Comitê de Lausanne, Sim. cerca de 1.000 idiomas, línguas ou dialetos. Muita coisa. Ainda não tem porção da Bíblia. Porção da Bíblia. Bom, tá aí esse desafio para nós. Qual é o alvo de Deus? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que também é reforçado em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, quem poderia ler 1 Timóteo 2, 4 aí? Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Que todos os seres... Repete aí, Denise, por favor. Eu vou ler o 3. Isso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a visão geral de Deus. Ele quer que todos os seres humanos se salvem, tá? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É reforçado em 2ª Epístola de Pedro, 3, versículo 9. Quem achar aí pode ler, por favor. 2ª Epístola de Pedro, 3, 9. Quem achou aí? O Senhor renova a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pronto, Marcinha, está respondida a sua pergunta aí, com 2 Pedro 3, 9. Não demora a volta de Jesus, como alguns a julgam demorado, mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da graça e da revelação de Deus. A pregação, para chegar à humanidade, ela se dá por meio da proclamação do Evangelho. Mas também, não só pela proclamação do Evangelho, como também da leitura das Escrituras. Eu sei de vários bons exemplos de pessoas que se converteram lendo a palavra de Deus sozinhos. Eu vou citar aqui um exemplo lá de um rapaz lá de Florianópolis. Ele era surfista, uma pessoa tinha uma certa posse, e surfista, aquela Bita surfista, é o apelido dele lá. E os Gideões Internacionais, um trabalho maravilhoso, distribuindo Bíblias nas escolas, nos hospitais, nos quartéis, nos hotéis. Várias vezes eu estou lá no hotel, pego o Novo Testamento para ler. Ele recebeu um Novo Testamento desse aí. E começou a ler a Bíblia, o Novo Testamento. E ele se converteu. E ficou conhecido como Bita, não mais surfista, mas Bita atleta de Cristo. Depois é que veio esse movimento dos atletas de Cristo. Então, além da proclamação, há também a ação de Deus por meio do Espírito Santo, através da leitura das Escrituras. Na história da igreja presbiteriana, existe um fato que está lá registrado. Os missionários chegaram no interior de Minas Gerais e um missionário perguntou: será que tem aqui alguém, a palavra que a gente usa, tem algum crente? E, nem sei, não sabemos o que é essa palavra. Mas tem um homem aqui diferente, né? Ele é o ferreiro e ele não vai à missa. Meio diferente, né? Então o missionário foi lá conversar com esse ferreiro e o ferreiro contou como é que ele conheceu o Evangelho. Um comportor, antigamente, no século XIX, essas coisas mudaram muito, né?
Hoje em dia, isso, às vezes a gente fala, parece que nós estamos falando do ET, né? Um comportor esteve lá no século XIX, que eram pessoas que saíam pelo Brasil afora vendendo Bíblias, e ele vendeu uma Bíblia, chegou lá naquela localidade, vendeu uma Bíblia, e o homem, o ferreiro, comprou aquela Bíblia, e ele começou a ler, e ele começou a discordar, então, da visão dominante, e não mais entrou naquele processo, e ele, então, entrega a sua vida nas mãos de Cristo sem saber. Quando o missionário chega, ele já era uma pessoa cristã, né? Crente, como a gente gosta muito de usar essa palavra, que se converteu através da leitura da palavra de Deus. Da leitura da palavra de Deus. Professor, Oi, pois não. isso aconteceu com meu marido. Ele Sim. morava no interior, numa cidade em que predominava o catolicismo. Sim, E ele não tinha uma Bíblia. tá. E ele foi ao padre pedir uma Bíblia emprestada. E o padre não queria emprestar de Sim. jeito algum. Sim, Mas a insistência dele foi tamanha que o padre resolveu emprestar. E aí ele lendo a Bíblia, ele começou a clarear a mente, e o primeiro passo foi não aceitar mais os dogmas da Igreja Sim. Católica. sim. E a mãe dele se desesperou, porque a mãe queria que ele fosse padre. Aí não teria casado com a senhora, né? O nome dele é de padre. Ah, é. Bom, isso é uma coisa também, sem jogar aqui, criticar nada, mas são visões diferentes, né? Só para a gente esclarecer o conceito católico, que é que o sacerdote, ele interpreta as Escrituras. Tá, mas naquela época do século XIX era. Peraí, Fred, deixa eu só concluir. Senão eu sei. Senão nós vamos... Sim, sim. Mas no século XIX, que eu acabei de comentar, e você tem lá, antes do Concílio Vaticano II, na década de 50, era assim. Qual era o problema nosso com os comportores? É que eram perseguidos porque, ao fazer isso, questionava-se essa autoridade. Então, qual era a visão até o Concílio Vaticano II? O sacerdote interpreta as Escrituras. E ele, então, fala isso. Então, não era acesso direto à distribuição da Bíblia e dos livros sagrados à população. Era função exclusiva do sacerdote. Sim, a partir do Concílio Vaticano II, há essa mudança de paradigma, e então se começa a divulgar e a estimular a leitura das Escrituras, e tanto que uma das melhores versões em português é católica, que é a Bíblia Jerusalém, que é um trabalho sensacional, que eu também recomendo você ter na sua casa esse trabalho. Sim. Deu para entender até aqui? Além da proclamação, você tem também as Escrituras. Como se dá o processo da regeneração? O que é a regeneração? Sim. Eu vou só deixar porque o Ângelo me deixou aqui. Que eu vou... Tá, o Ângelo usou de beneplácito, então vamos lá. Que é o seguinte, na verdade, eu vivi, que era essa parte que ele colocou aqui como o chamamento externo, Sim. tinha uma ênfase muito grande aqui no Brasil. Tá. Não eram só os comportores, né, que tinha fé, vendiam Bíblia, até o caixeiro viajante. E a Bíblia é um livro diferente, né? Que se você pegar a Bíblia de capa a capa, talvez você não entenda nada. Sim. Né? Então, nós fazíamos os folhetos, lembra? Sim, sim. Pode questionar, dizer que funcionava, não funcionava, só que a gente fazia isso. Sim. Então, havia uma ênfase no evangelismo externo. Eu sei o que os jovens parece que fizeram um dia alguma coisa. Fizeram. Que tinha que fazer mais. Mais. Eu sinto falta. Nós temos um amigo da S8, Luiz, o Badão, que é muito engraçado. Ele leva no carro dele, que é uma caminhonete, ele abre uma coisa, é um café, viu, Ricardo? Um café, e ele vai servindo café e falando de Jesus. Amém. Café de graça, então as pessoas vêm. Gente, não vamos esquecer isso, que é um mandado. Sim. Você falou muito bem, está muito bem na matéria. Uhum. O chamamento externo é um mandado, nós não podemos descuidar disso. Vamos criar meios de que isso seja feito sistematicamente. Algumas coisas realmente nós precisamos voltar. Esse trabalho de folhetos que era e é muito importante ao divulgarmos isso. Só vou contar um exemplo.
converteu assim. Quem? Filho do Ramais. Ah, tá. Sim. Mas a pessoa... Ele se converteu de Estevão. Tá. Porque ele recebeu Sim. o Novo Testamento. Bom, eu sou daquela época, o Ângelo vai lembrar. Faz muito tempo. Nós fazíamos ar livres na Praça Tiradentes. Eu fiz muito na Praça Muito mesmo. A Praça Araribóia. Isso aí. Eu sei que Mas, olha, eram garotos de 13, 14 anos, no qual eu e ele nos incluíamos, e a gente cantava ali, quando desembarcava aquela lancha, meu Deus do céu, e a gente estava ali falando, eu sinto saudade disso. Só vou contar mais um exemplo de folheto. Certa ocasião, minha família tem uma casa lá no Fonseca, 3 ladrões entraram lá, né? 3 ladrões entraram e falaram para o meu pai, que era aposentado do INPS, onde estão os dólares? Meu pai disse assim, meu filho, eu sou aposentado do INPS, você entrou em casa errada. Alguma coisa está errada aí. Cadê a sua arma? Aí ele, olha, a minha arma, eu posso até te dar, tá aqui. Ele, nada. E foram os 3 entrando lá na casa do papai e de mamãe, estava minha tia, minha irmã, que estava com a criança no colo, e a minha outra irmã. Aí ele entrando lá, tal, minha tia tinha um camiseiro antigo, cheio de papel. Né? E ele falou, abre esse camiseiro aí. Ela disse, não vou abrir não, porque aqui estão as minhas coisas, tá, os folhetos, tá, eu guardo os boletins da igreja. Não, abre aí, tia, abre esse camiseiro. Ela abriu o camiseiro. Quando ele olhou, realmente, titia tinha a igreja toda ali, né? Aí, o que ela fez? Ela pegou um folheto, 3 folhetos, e deu para o ladrão, né? Um para cada um. Olha, aqui é a palavra de Deus para você e de Omar, né? E Catarina conheceu bem. O Ângelo também. Aí, um deles disse, eu sou da Assembleia de Deus desviado. Então, ela disse, você precisa voltar para a igreja. Todo mundo ali tremendo, que o cara estava com um revólver na mão e titia dando folheto e falando, você precisa voltar para o evangelho. Só para fechar aqui, isso que o Fred falou muito bem. Fala, Marcos. INPS é o antigo nome do INSS. INPS. Isso aí são chavões de quem viveu no século XX. Viveu no século XX é difícil. Isso é verdade. Precisa fazer uma reciclagem que é difícil. Mas é isso aí, é um chamamento externo no qual nós somos também hoje voltados a isso. Eu sei que hoje existem outros métodos, né? A televisão faz um trabalho de divulgação, bem ou mal. Excelente. Como é teu nome mesmo, irmão? Tiago, excelente. Aqui na igreja nós temos a célula. E eu sou membro da célula do Roberto, que é evangelização pura, né? Mas nós também temos o trabalho da grota. Nós também temos o trabalho do contraturno. Sim. Não estou defendendo voltar em política. Sim. Porque a eficácia disso nunca foi comprovada como tão boa assim. Sim, mas é uma meio de evangelização. Um trabalho que está nesse ponto da sua aula. Sim. O evangelismo externo. Sim. De que forma for, Deus vai dar criatividade. Nós estamos vivendo de mídias sociais. Mas eu acho que toda ação... Sim, corpo a corpo. O que está faltando hoje? Vou dar uma dica aqui de evangelização que eu já estou preparado. No mês de julho, agosto, eu compro um pacote de cada dia da nossa IPB, aí você pode fazer. Cada dia um folheto, é um livreto devocionário, vou traduzir para o português do século XXI. É um livreto devocionário com meditações diárias. E dezembro especificamente sobre Natal. Então eu compro lá um grupo e no final de novembro, início de dezembro, eu vou distribuir no meu condomínio. Né? É um meio de evangelização. E as pessoas estão sensíveis por causa do Natal. Então eu dou um folheto, eu dou um cada dia
não digo para todo mundo, porque o condomínio meu é enorme, mas eu faço um trabalho de evangelização dentro desse processo do condomínio. Faz no Natal. Né? Eu, por exemplo, depois do ano, eu fico com Sim. do anterior eu dou. Muito bom. Então é uma maneira de corpo a corpo das pessoas saberem. Então vou brincar mais um pouco. A gente brincava antigamente, tem muito crente que quer ser agente secreto, né? Agente secreto é aquele que não se mostra. Ele é um agente secreto do FBI, etc., da KGB, que é a palavra que eu queria lembrar. Ô, professora Joia, lemos de pensamento. Então, nós não precisamos ser agente secreto. Esse corpo a corpo é muito importante. Fala, minha irmã. Como é teu nome mesmo? Íris, a nossa deusa. Acho que o ambiente que a gente vive, seja no trabalho, mesmo de amigos, é o nosso campo missionário. Campo missionário. Então, acho que tem sempre lugares estratégias para poder falar, e a gente está trabalhando, a gente está projetando, e nós somos o próprio poder. Sim. Usar esse dia a dia, tem sempre Uma oportunidade. Realmente é isso. O papo folheto é ótimo. Professor, posso contar uma experiência? Pode contar uma experiência. O Ângelo abriu o precedente. Nós estávamos lá no Araguaia. Longe, hein? Longe, numa fazenda. Tá. Com muita gente, e muita gente desconhecida. E aí lá rolava muita cerveja, muita conversa, e uma pessoa de um grupo que cantava, tinha um grupo cantando. Sim. Aí, de repente, o meu marido, ele é apaixonado pelos hinos da nossa igreja. Certo. Desde pequenininho, ele era católico e tinha uma igreja presbiteriana na cidade dele. Ele sentava no meio-fio para ouvir no alto-falante os hinos. Outro meio de evangelização também. É isso que eu me lembrei agora. Tá. Aí, de repente, com aquelas músicas todas, ele perguntou assim: vocês sabem cantar um hino? Aí ele começou a cantar, que ele gosta muito de cantar. O pastor Henrique vai muito à minha casa, sabe, Certo. fazer visitação. Certo. Então ele brinca com o pastor Henrique, fala assim: você só entra na minha casa se trouxer um violão. Porque aí eles cantam, eu pego aquele inário evangélico, e o meu marido não é evangélico. Ah, tá. E aí, aí eles cantam muito, sabe? E aí ele começou a cantar um hino. E uma pessoa do grupo musical tinha sido evangélico. Olha, ele acabou em lágrimas. Que bonito, né? Ele falou assim: eu preciso voltar. Amém, amém. Eu achei tão lindo, Isso. sabe? Eu achei tão lindo. Isso a música tem poder. É verdade. Fala, minha irmã. Nome da senhora? Kátia. Sim. Procura falar um pouquinho mais alto aí. Grupo de mulheres muçulmanas. Mulheres pequenas empreendedoras e Deus livre. E aí eu convidei, mas fim de semana em um hotel. Eu convidei um grupo de mulheres à noite para tomar um chá. E aí elas perguntaram para mim: então vem essa alegria sua? Algumas eram produtoras, outras eram técnicas, culturais. Aí eu falei também com Deus, eu creio, os muçulmanos também. Sim. Então, foi muito especial o momento. Senti que elas foram tocadas. Amém. Vamos continuar então, segundo tópico. Regeneração. O que significa a palavra regeneração? Regenerar é gerar de novo. É fazer de novo aquele que está morto.
é fazer nascer de novo aquele que está morto. E João 3 nos fala muito bem sobre aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. E ele é aquele diálogo que foi falando. Deus implanta em nós a semente, a sua semente, que vai frutificar, que vai gerar ou regenerar essa caminhada. A regeneração precede e causa impulsos espirituais em nossos corações. Esse é o processo da regeneração. Então eu só escolhi aqui um versículo de tantos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pode ler, Denise, vai, por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural ele não consegue entender as coisas espirituais. E isso, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É uma verdade isso aqui. Né? Não consegue discernir porque não tem essa visão do Espírito Santo. Aqui na regeneração ele apresenta duas doutrinas diferentes. Só queria dizer uma coisa, na teologia existem pensamentos diferentes do nosso pensamento. Nós estamos aqui dando uma aula, uma visão reformada, tá? O qual vários teólogos defenderam isso no século XVI e formaram uma teologia reformada. Mas fora a teologia reformada, existem outras teologias no meio evangélico ou não, que são diferentes do conceito reformado. Então ele apresenta aqui na apostila dois exemplos de que não são reformados. A regeneração, segundo o conceito católico, ela acontece no batismo, sendo sempre eficaz para as crianças, podendo, contudo, não ser eficaz nos adultos. Esse é o conceito católico. O batismo opera por si mesmo, na hora daquele sacramento que é instituído. Lembrando que nós temos só 2 sacramentos, a Igreja Católica tem 7 sacramentos, e um dos sacramentos, como o nosso, é o batismo. Nossa visão de batismo de infantil é um pouco diferente nesse aspecto. Mas tem também no meio evangélico uma doutrina chamada dos arianos. Arminianos. Obrigado, Denise. Eu falei errado para ver se estava prestando atenção. E a Denise foi a única que prestou atenção. Agora ontem eu mandei uma mensagem, eu queria falar surfista e saiu tudo errado. Aí a minha esposa, você botou lá que teu neto não é surfista. Eu falei, olha, eu escrevi no Google, ele mudou, eu nem percebi, isso acontece, né? Mas eu errei aqui mesmo. Para os arminianos, a regeneração é resultado de uma previsão, pré-conhecimento de Deus quanto à futura escolha e à decisão do homem a respeito da sua salvação. Assim, o homem escolhe primeiro e Deus, então, no tempo e no espaço, vem tão somente confirmar. O homem decide e Deus escolhe a quem, enquanto ainda morto em seus delitos e pecados. Só para mostrar que existem pensamentos diferentes do nosso pensamento. Tá? No meio evangélico, nós não somos só, todo mundo não é presbiteriano. Existe o conceito de metodista, os batistas, os assembleianos, são arminianos. Tá? Então, só para a gente ter uma visão geral de que nossa posição, mas é nossa, e claro, muitos também estão nessa posição, mas existe essa posição dos arminianos que pensam diferente da nossa, que somos calvinistas. Fala. Desculpe, seu nome? Daniele. Eu tive aula sobre salvação. Sim. Com o professor arminiano. Certo. Que ótimo, hein? E ele me explicou que isso que é falado nas igrejas presbiterianas, isso é um erro. Eles não pregam isso. O que eles fazem
Sim. A diferença é que no calvinismo, a gente acredita que essa graça é irresistível. Sim, vamos falar hoje, se der tempo. E para eles é uma graça preveniente, ou seja, aí tem a livre-arbítrio. O homem ele é alcançado pela graça, mas ele pode resistir a essa graça. Certo. Então, estou colocando aqui. Não, é bom, foi muito bom. Eu também entendia que eles achavam que o homem morto escolhia ser salvo e procurar a Deus, mas eles não vão. Sim. Eles falam primeiro, eles têm que ser alcançados pela graça, pelo Espírito Santo. E aí sim, essa graça pode ser resistida. Sim. Ou não. Tá. São doutrinas, como eu já falei, que estão no meio evangélico. Ótimo. Desculpe, seu nome você falou, eu esqueci. Daniele. Ótimo, Daniele, sua intervenção. São visões diferentes. Só um parênteses, escatologia é uma das coisas mais complexas. Eu não gosto de dar aula de escatologia, porque tem 50 posições sobre escatologia. Pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, e daí por diante. Então, voltando ao que ela comentou, essa é uma posição que a nossa igreja tem, mas existem posições diferentes, contrárias a isso, foi muito bom você falar. Mesmo lá, a ação é do Espírito Santo e ao homem o processo de aceitar ou não. Né? E aí o que é chamado de presciência, que eu acho que a grande diferença entre os armenianos e os calvinistas é o processo da presciência, que o Ângelo gosta muito de bater nessa tecla aí, né? No presciência ou não do processo. Alguém levantou a mão aqui? Pois não. O teu nome? Ingrid, minha sobrinha. Então, às vezes eu fico um pouco em dúvida, principalmente numa igreja, que a pastora, já pastora fala, Sim. reino do céu tem conquistado por esforço. E às vezes eu acho que os calvinistas, às vezes, parecem entrar numa zona de conforto por essa questão da graça. É tudo predestinação, então não precisa evangelizar, não precisa doar, não precisa orar. Então, às vezes eu fico um pouco nessa. Eu acho ótimo. Eu acho muito boa a sua colocação. Existe, né? Sim. Eu sei, existe. Tá. Eu acho que espero tirar essa sua dúvida, né? Mas só para respondendo a sua dúvida, está no primeiro item aqui. A nossa missão é o chamamento externo, proclamação, falar. O Ângelo vai falar uma aula sobre oração. Tá? Então, isso é uma coisa errada que eu vejo em pessoas, não é a orientação da igreja, nesse sentido aí. Porque a ênfase está na leitura da Bíblia, na oração, na proclamação do Evangelho, na participação. O que tem levado... E eu acho que nem é bem isso aí não, tá? Não é teologia não. É falta da último item que se chama santificação. Ali é que está o problema no meio do presbiterianismo. Não é nem na doutrina, porque muitas vezes nem sabe essa doutrina. Essa aula aqui, olha, eu sou pastor há mais de 40 anos, raramente, às vezes, nas igrejas nossas, entram tanto nos aspectos doutrinários. Interessante que aqui na Betânia, desde que eu comecei a frequentar, eu noto essa ênfase doutrinária que é muito boa. Mas mesmo no meio presbiteriano, Ingrid, minha sobrinha, não é bem isso não. Eu acho que o grande problema nosso presbiteriano não está nessa doutrina, está no último item da aula de hoje, que é santificação. Aí que você vê muita gente que se diz presbiteriana, mas aí vem até aquele apelido sorveteriano, né? Que você deve ter ouvido. É uma vida sem santificação, que também acontece no meio armeniano. Né? Também acontece. Também acontece muito. Mas falta o quê? Santificação. Aí eu acho que é o grande problema. Não é nem na doutrina em si, é a santificação. A aula que nós estamos, até eu ia falar isso, só um pouquinho, só vou falar isso. Na doutrina, eu acho que eu vou falar aqui, espero não escandalizar. Na doutrina, no arcabouço teológico, nós somos calvinistas, mas no dia a dia nós precisamos ser armenianos. Só para te responder isso aí. O que é isso? Pregar o evangelho para todo mundo. Envolver-se com oração, santificação.
É fundamental isso. Nossa igreja, graças a Deus. Amém. Tá. Nós temos sérios problemas, mas eu não acho que é nem na doutrina, é no ponto final. Fala, minha amiga Acioli, Jane Acioli. Então, o que Lutero falava sobre isso? Lutero? Ótimo. Uma aula boa e hoje estamos bem. A visão do Lutero não era uma visão calvinista. Tá? Lutero bate na soberania, fala da salvação pela graça e a grande ênfase. O problema de Lutero e Calvino, foi uma boa pergunta tudo, século XVI, é que um tem uma visão da salvação pela fé. E Lutero bate nos seus livros todo o processo da salvação pela fé. A igreja luterana, ela é uma igreja que bate nessa tecla. Tá? Já Calvino, que era contemporâneo de Lutero, ele bateu na tecla da soberania divina. Tá? A ênfase dele nesse sentido aí. As igrejas luteranas não são calvinistas. Tá? Elas têm uma visão um pouco diferente desse processo aí. Certo? Obrigada. Assim, eu nunca vou esquecer, sempre que o seu Chad vinha na igreja, eu procurava assistir. Ele era batista. De algumas pessoas aqui que podem se lembrar. Tá. Calvinista, está dizendo o Marco que viveu muito com o Russell Shedd. Não, ele falou que a predestinação era uma pedra no sapato do presbiteriano. Tá. E que Calvino não tinha terminado a reforma e que era necessário a gente terminar. Certo. Isso para mim é foi letras garrafais. E eu concordo com ele. Sim. Porque assim, eu vim de origem católica. Certo. Eu vim para a igreja presbiteriana. Mas eu não sou calvinista. Eu não sou calvinista. Tá. Deixa eu só fazer uma orientação. Você, no certo sentido, você é calvinista, você só discorda de um item de Lutero, de Calvino, sobre isso. Só para a gente entender. Gente, eu quero dizer uma coisa a você aqui. Só um pouquinho, menino. No meio presbiteriano, nem todo mundo é 100% calvinista. Imagina, se você aqui nessa aula, vamos ter. Você pega os pastores presbiterianos, que são formados num seminário, que todas as nossas igrejas, todos são formados no seminário. Se você fizer uma pesquisa e eles forem sinceros, nem todo mundo concorda, literalmente. Tem seus processos de divergência. Fala, moça, como é teu nome? Lídia, a mulher de oração. É porque eu também fico nessa de não considerar a igreja de calvinista. Sim. E eu penso, eu não termino o pouco lá, mas Sim. não dá para escolher se eu sou calviniana ou se eu sou calvinista. Eu não chego, eu sou crente. Sim. Tudo tá me rolando. Na Bíblia não tá igual ser calvinista. Sim. Às vezes a gente precisa atuar. Sim, correto, pronto. A Lídia fechou junto com a Cioli, né? E assim todos nós que estamos aqui. Essa aula é um curso teológico. Vocês optaram por um curso dificílimo. Eu já levei a apostila do Ângelo lá para Florianópolis, para o pastor efetivo, que refez o antigo, que eu vou falar também do século XIX, classe de catecúmenos. Né? Nós tínhamos classe de catecúmenos. Né? Então, depois parou a classe de catecúmenos. Agora ele resolveu voltar, não com essa palavra horrorosa, né? Primeiros passos. Eu falei, olha, tem aqui a apostila desse jovem, que está excelente. Né? Esse jovem, que está excelente, dá uma aula. Mas é só dizer que o estudo aqui é um estudo teológico, é difícil, não vou dizer que é fácil, não. Mexe realmente com todos os pensamentos e todas as visões, mas é importante conhecer. Né? Ninguém vai morrer e vai para o céu se não aceitou o arcabouço total de Calvino, ou ninguém vai para o céu, vai morrer se não aceitou o arcabouço total de Calvino. Né? Porque no nosso próprio meio, tem gente que pensa um pouco diferente, mas na totalidade, entende que é muito melhor. Sim, pronto. Márcia resumiu tudo. Mas primeiro capítulo 8 aqui do Ricardo. Segundo ponto aqui é o chamamento interno,
Ou a vocação eficaz. Vai quebrar esse teu celular aí. Então a regeneração é uma obra do Espírito Santo por meio de Deus. É Ele que faz nos nossos corações e é ação. A vocação eficaz, após a regeneração, o ouvido espiritual está aberto e sensível, pronto para entender e atender à pregação do Evangelho. Desta forma, o chamamento externo torna-se eficaz pela ação do Espírito Santo na alma renovada. Vamos ver aqui um texto, João capítulo 6, versículo 37. Quem achar, por favor, rapidamente lê. Então vai, Denise. O que o Pai me dá virá a mim. Repete, por favor. Todo. O que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E é de maneira... Sabe uma das doutrinas para mim, respondendo aqui a nossas irmãs, que eu sou calvinista, uma das doutrinas mais importantes da nossa igreja é a perseverança dos santos em Cristo Jesus. Para mim, essa para mim é fundamental. Ninguém pede salvação. Ou é salvo ou não é salvo. E isso é uma visão totalmente calvinista. Né? Ou nunca foi convertido. Agora esse negócio, eu nasci hoje, na hora do almoço, eu sou crente, na hora do jantar, eu perdi a salvação e me arrependi à noite, isso aí é uma salada de fruta muito grande. Tá? Então aqui fala desse processo importante, da vocação eficaz. Vamos ler mais um texto aqui, Atos 13, 48, pois não. Deixa eu só ler o texto, aí você fala, tá? Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Agora, só um pouquinho. Desculpe, teu nome? Predestinado. Ana Paula. Antes da Ana Paula falar, eu quero dizer uma coisa importante. Até isso foi meu colega lá de Florianópolis que fez numa aula dele sobre doutrina. Ele elencou todos os textos que Denise acabou de ler agora. Da ação soberana de Deus, da vocação eficaz, do chamamento. Porque não dá para nós negarmos também isso aí. Efésios está lá, Paulo comenta. Então ele pegou todos os textos e disse, gente, tem isso aqui. Aos que chamou, predestinou. Os predestinou, salvou. Está lá no texto. Não posso negar isso. Pode não ser calvinista, mas está lá. Depois ele pegou alguns textos armenianos. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. E ele pegou vários textos disso e disse, gente, essa é a complexidade do processo. Santificação. Santificação. Aí que tem a diferença. Existe um homem, só um pouquinho que eu vou dar a primeira palavra para ela, depois eu volto para você. Existe um homem que vocês quase não conhecem, chamado Antônio Elias. E uma vez ele estava lá em Florianópolis, eu falei, reverendo, sobre esse assunto, o que o senhor pensa? Ele disse, e ele era evangelista. Era um negócio assim meio... Ele é calvinista? Sim. Mas era o maior evangelista que eu já conheci até hoje. O homem tinha um dom de Deus de evangelização, do qual, absurdo. E ele pregava o evangelho, muitas vezes ele foi taxado, me perdoem aqui os queridos, de armeniano. Né? Porque ele batia no apelo, entrega a sua vida a Jesus Cristo, venha a vir. Então eu falei, reverendo, qual é a sua visão? Ele disse assim, eu faço o chamamento externo. Quando a pessoa entra no portão, ele olha para trás e está escrito lá, os predestinados eleitos por Deus. Deu para entender? Então qual é a nossa missão? Santificação e proclamação do Evangelho. Vamos dar a palavra a essas duas jovens queridas aí. Fala teu nome e repete aí. Ana Paula. Sim. Ela é um símbolo que representa alguns pontos, os 5 pontos de entendimento de João Calvino. Certo. E aí um dos pontos é a graça irresistível. Sim, está aqui, o texto da aula de hoje. O indivíduo é escolhido por Deus, ele não pode pegar esse chamado. Sim. Eu estou assistindo também a série The Chosen. Excelente. Recomendada pelo Marcos, sim. Excelente. E tem uma parte que Jesus chama o fariseu Nicodemos Sim. para segui-lo. E ele, por conta da
posição dele, da riqueza, ele não segue a Jesus, ele continua na posição que ele já estava, né? Com medo de perder tudo, mas com o coração meio que quebrantado, querendo ir, mas não vai. Sim. A minha dúvida é a seguinte: quando Jesus chama em relação à predestinação, eu sei que não é a aula. Sim, vai ter uma aula específica. Vai estar esvaziando a aula dele. Quando Jesus escolhe a pessoa, Sim. ele escolheu Nicodemos, me siga, ele escolheu a ele. Sim. E não aceita. Mesmo assim, ele fica ali no vínculo da predestinação para ser aquele escolhido, mesmo ele não aceitando. Tá. Bom, só respondendo a sua pergunta, nós não sabemos se Nicodemos não aceitou, não. Porque a Bíblia fala de ele algumas ações, alguns momentos na vida dele, ele aparece outras vezes, se eu não me engano são 3 vezes, então ninguém pode falar isso. Quem sabe, ele bateu na trave, ficou ali, mas ele fala no Sinédrio defendendo os apóstolos, então eu diria o seguinte, não posso te responder isso, porque ele pode ter muito bem ter passado por esse processo de... E aqui nós vamos falar sobre o processo de salvação. Tá, nós Nicodemos. Uma pessoa, né, um ser humano qualquer, que tenha sido escolhido, mas que não quer aceitar seguir a Jesus. Tá. Mesmo assim, ele teria salvação? De acordo com a predestinação Tá. prevista? Vamos responder da seguinte Eu forma. acho que a resposta dela se chama graça irresistível. Tá, vamos responder da seguinte resposta. Quando ele chama, você não consegue resistir. Só um pouquinho, Fred. Deixa eu só tentar responder aqui para você. Depende da tua visão, Ana Paula, né? Se você é a teologia tua é um processo armeniano, ele vai dizer que não. Se você segue nessa perspectiva que ele está tentando mostrar aqui, ele vai se converter. Porque o coração vai ser transformado. Só para ter uma ideia, gente, quando eu vejo a experiência de Naamã, eu fico abismado com aquilo ali. Ele era um general importantíssimo, levou uma menina como escrava, o primeiro sinal, como escrava lá para a sua terra. Ela poderia, vamos botar aqui uma menina de 15, 16 anos, porque a Bíblia não fala quanto, ela podia ter ficado quieta, vendo a situação dele leproso, aquilo ali. E ela então fala para ele, se você for lá na minha terra, existe um profeta que vai fazer uma oração e vai te curar. Hã? O Rio Jordão, só aquele riozinho de nada. Aí ele vai. E ele então passa aquilo ali. Primeiro ele duvida, ele está quase desistindo, mas os seus conselheiros, já viemos aqui, viemos tão longe, pô. Vamos lá até lá. Eliseu não foi falar com ele, mandou um servo dele, um discípulo dele. Ele ficou mais chateado ainda, mas ele foi. 1ª, 2ª, 3ª, 5ª ele não deu nada. Em 6ª ele não era leproso. Até a 7ª ele é curado. Quando ele volta, ele vai falar novamente agora com Eliseu. E ele tenta dar dinheiro para Eliseu. Lembra-se disso, né? E tem uma coisa muito interessante. Ele disse, Eliseu, eu vou voltar para a minha terra. E eu sou obrigado a comparecer nos templos do lado do imperador. E o que Eliseu responde para ele? Deus seja com você. Está entendendo? Eu gosto demais daquilo ali. Ninguém vai perder a salvação, ganhar a salvação por falhas doutrinárias. Grave isso aqui. Ninguém vai. Nós somos salvos pela graça de Deus. E a ação de Deus é independente do processo da tua formação teológica ou não. Então, eu diria nesse sentido aí. É fundamental isso. E aquele homem, para mim, é um grande exemplo de que volta, temente a Deus, convertido, mas passa por aquele processo lá. Alguém aqui, Ingrid, minha sobrinha, quer falar de novo? Sim. Não sei. Boa pergunta, Ingrid. Não sei. Quando você chegar lá no céu, você me ajuda a lembrar.
Mas, gente, se nós formos pegar, assim, existem termos na Bíblia que são complexos. Semana passada eu estava descendo ali, uma irmã me perguntou, o que é o espinho na carne de Paulo? Eu disse, olha, tem várias correntes, né? Ela falou uma corrente, eu falei a mim. Então eu diria o seguinte, há textos na Bíblia, Deuteronômio 29. As verdades que deveriam ser reveladas estão reveladas, mas existem coisas ocultas no qual, quando chegar lá a presença de Deus, nós vamos perguntar. Tem muita coisa oculta que a gente não sabe. Na Bíblia tem uma vez salvo, cara, Quê? uma vez salvo. Sim. Sim. Tem vários textos. Agora você me pegou aqui. Vai haver uma aula sobre isso. Isso, vai ter uma aula sobre isso. Mas vai ter, claro. Uma boa pergunta, minha irmã. Eu estou querendo achar aqui agora, me veio à mente, com Paulo pregando o Evangelho. Ele disse, eu tenho muita gente nessa cidade. Me ajuda a lembrar daquele texto? Paulo, no livro de Atos, Deus falando para ele, vai e prega, porque ainda tem muitos eleitos nessa cidade. Alguém lembra desse texto? Me ajuda aí a lembrar. Marcos, você que é bom aí. Você é bom em Google, né? Achei. Atos 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Proclamação externa. Porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10. É isso, Atos 18, 9 e 10. Tem que ter cuidado para não descer fogo do céu e queimar as pessoas. Sim. Como os discípulos sugeriram. Que foram seguir os discípulos. Você não sabe que espírito dois? Viu, Paulo? Tá. Deixa eu só queria, já que eu perdi 5 minutos, eu vou roubar 5 minutos. Eu queria falar sobre o item da conversão. Muito interessante aqui. Vamos lá. Conversão no Velho Testamento significa arrependimento. Metanoia no Novo Testamento. Eu gosto muito dessa parte que o Ângelo falou aqui. Para mim, ela é chave. A conversão envolve arrependimento e fé. Arrependimento é um retrospectivo de uma análise do passado com tristeza. Romanos 6, vamos ver esse versículo aqui. Romanos 6, 21. Eu acho lindo Romanos 6, 21. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Antes da conversão, que resultado nós tínhamos? Somente as coisas que agora nos envergonhamos, porque o fim delas é a morte. Mas ele continua dizendo que o outro perspectivo, a fé, é olhar para diante, numa decisão de transformação. Então, fé e arrependimento. Arrependimento eu olho para trás, fé eu vou olhar para frente. E aqui ele apresenta 4 tipos de conversão. Achei espetacular essa aula aqui. A conversão verdadeira, ela é um ato, pode ser um ato. Paulo, em Atos capítulo 9, é um exemplo disso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele teve uma vida radicalmente transformada ali em Atos capítulo 9. Você deve muito bem saber esse texto. Então eu quero ler mais um versículo. 2 Coríntios 7, 10. Deixa eu ler aqui rapidinho, que eu quero terminar nessa aula, nesse ponto aí. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza... Pode ler, Ricardo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Produz morte. Então, existem pessoas, nessa evocação eficaz, chamada eficaz, que é um ato. É alguma coisa tipo Paulo e assim por diante. Eu vou contar a minha experiência. Eu nasci no lar presbiteriano, nós nascemos no lar presbiteriano.
primeira igreja presbiteriana de Niterói. Minha família, de par de mãe, era toda presbiteriana. Eu, até uma certa idade, frequentei a igreja, depois resolvi passear no mundo. Tá? E uma das idas na igreja, porque Natal e Ano Novo a gente vai à igreja, como bom presbiteriano, né? Uma menina me chamou para... Eunice me chamou para ir no acampamento Palavra da Vida. Pô, jovem, né? Eu pensei, meu Deus, vai ser ótimo, né? E eu falei com meu pai, era caro. Meu pai falou, olha, vou dar um jeito. E pagou para que eu fosse no acampamento Palavra da Vida. Eu fui para o acampamento Palavra da Vida em Atibaia, e naquela semana eu tive um encontro real com Cristo. Tá? E eu me lembro bem ali a minha decisão por Cristo. Voltei para a minha igreja, falei com o pastor e fiz a minha pública profissão de fé. Então aqui o ato. Tá? Nós temos na nossa história aqui de Niterói, Benedito de Oliveira. Já ouviram falar de Benedito de Oliveira? Quem não conheceu a história de Benedito de Oliveira tem que conhecer. Um bandidão, perigosíssimo, né? Que se converteu ali na penitenciária do Fonseca, tomou uma decisão por Cristo e virou missionário. Morreu sendo missionário. Então, há pessoas que se converterão num ato. Mas eu quero caminhar um pouquinho. Há pessoas que se convertem por um processo. Muito lindo isso aqui. É um processo contínuo, no qual as pessoas tomam essa decisão por Cristo. E aqui eu pego o exemplo de Timóteo. Ele fala lá no texto sobre Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo que aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Existem pessoas que não têm uma data do nascimento, mas se converteram num processo até chegar ao pleno conhecimento e tem frutos disso aqui, é como fala a apostila. Eu fui casado 35 anos com uma moça, né? Que ela dizia, eu não tenho uma data da minha conversão, mas eu tenho certeza da minha conversão. E ela dizia que era um processo que ela teve com Deus. Então, muitos do nosso povo têm isso. Tem esse processo de salvação, que se convertem e se entregam nas mãos de Cristo. Tem a conversão nacional, que ele cita aqui. Lá, eu não vou ler os textos todos. Quando o povo de Israel muitas vezes se arrepende de seus pecados e tem aquela conversão nacional. O melhor exemplo está lá em Josias, que achou a Bíblia e mandou fazer um decreto e etc. Mas são conversões muitas vezes momentâneas, porque lá no livro de Juízes, o povo se arrepende, daqui a pouco o povo esqueceu. Então são conversões passageiras. E aqui tem o último item, que é a conversão temporal, que muitas vezes as pessoas realmente não se convertem, se convencem. E aqui nada melhor do que aquela parábola do semeador que saiu a semear e muitos, a mensagem caiu em solo não fértil e veio logo os espinhos, as lutas e vieram abandonar. Então, é um processo interessante. Eu não queria que ninguém ficasse em crise. Eu não tenho a data do meu nascimento, mas eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Então, repetida também. Oi? A conversão repetida. Sim. Porque ninguém repete conversão. Sim. Mas você tem fase, como você viu, falou de você. Sim. Tem fase afastada. Isso aí. É isso mesmo. Que são fatos interessantes. A conversão é um ato. Eclipse espiritual. É um termo difícil que ele pegou. Mas muitas coisas nós vamos precisar se converter constantemente. Né? Casamento, para mim, é um dos exemplos bons para conversão constantemente. Né? Eu que digo. 50 anos, cara. Amém. Conversões constantemente. Muitas ocasiões nós vamos precisar reconhecer o erro e se converter e mudar novamente.
Mas fala, vou deixar o último para encerrar a aula, que já estou sendo crucificado. Assim, essa questão da conversão como processo, eu particularmente não vejo o fundamento bíblico. Uhum. Conversão também é um ato, Sim. e o processo a partir daí seria a santificação. E uns são muito mais lentos, outros são mais rápidos, outros são mais radicais, mas a ideia de conversão como processo, eu, por exemplo, não vejo no fundamento bíblico. Certo. O indivíduo, quando é chamado por Deus, ou ele se converte ou não. E no momento que ele se converte, ainda que ele experimente ao longo da caminhada, alguns eclipses, usando o termo usado aqui, mas isso não significa que ele não se converteu. Ou ele se converteu ou não. Porque processo de conversão é diferente de processo de santificação, Sim. crescimento espiritual, de amadurecimento da fé. A conversão é preocupada. Ainda que a gente não identifique quando foi esse ato, Sim. para mim, mais muito. Você já respondeu, não identifica esse ato, mas é um processo no qual eu vou ter um encontro com Cristo. Gente, eu vou ter que dar a palavra aqui ao nosso coordenador, mas vamos ter que encerrar, porque eu já estou 10 minutos atrasado. Mas começamos também com o padre 10 minutos. Irmãos, essa discussão ela é muito legal, muito saudável, muito importante, mas há algumas coisas assim que precisam ser pontuadas. Uma coisa foi dita por mim na primeira aula e repetida umas 2 ou 3 aulas. Como essa turma talvez esteja contando com pessoas novas, não tenho tido a oportunidade de me ouvir no semestre passado. Tudo que está na apostila está com dezenas de textos bíblicos, de maneira que ninguém precisa acreditar em mim, nem no Romualdo, nem no Marcos, mas precisa ler o texto. Você não precisa se apresentar como calvinista arminiano. Ninguém aqui está querendo fabricar ninguém. Agora, a gente está querendo que você vá à Bíblia. Porque dizer eu sou isso, eu sou aquilo, é muito fácil. Eu quero saber o que a Bíblia diz para você. O que o texto diz para você. Eu me lembro, já estou atrasado mesmo, eu me lembro que no seminário, ao lado do pastor Theo e do pastor Josué, nós sentávamos juntos, eu me levantava e desafiava o professor, não estou contando isso com virtude não, tá? Eu desafiava o pastor, que era o nosso professor de teologia, eles dois, um me puxavam, um de cada lado para eu sentar. E eu dizia para ele, eu não acredito nisso que você está falando, isso não é do Senhor. E ele, já um idoso, você lê então, é assim e tal. E eu quase saí do seminário no primeiro ano, porque eu não podia admitir a predestinação como algo verdadeiro. Eu tive uma crise muito forte. E perguntem ao pastor Theo e Josué se o que eu estou falando não é verdade. Eles dois me chamavam a atenção. Senta que você está atrapalhando. Senta que você está atrapalhando. Puxava a minha camisa. De maneira que ao final do ano eu preparei um trabalho sobre predestinação, tirei nota 10. Então assim, eu não me convencia porque a minha cabeça humana não aceita isso. E isso está na minha abertura da aula sobre providência. Quem tem a apostila, leia toda a primeira parte de providência, onde eu mostro em textos bíblicos que todas as vezes que a gente quiser avaliar a ação de Deus pela nossa mente, vai dar ruim. Todas as vezes que eu puser Deus para passar no meu funil, não vai caber. Eu não posso jogar um oceano no meu aquário, não cabe. Então não adianta eu querer julgar se Deus é bom ou não é, se o amor dele é bom ou não é, por que ele escolhe, por que ele não escolhe, por que ele determina. Ele diz lá, segundo os meus propósitos. Quem sabe quais são os propósitos de Deus? Nenhum de nós. Então dizer, não, eu não aceito isso, ou eu acho isso uma coisa. Não dá para a gente achar nada. O que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que ele chama aquele que ele quer, ele chama quem ele quer, você aceitando ou não. Ah, mas eu não entendo isso. Tudo bem, eu também não entendo, ninguém entendeu até hoje. O dia que alguém explicar uma coisa ou a outra, estará chegando ao nirvana do céu. Por outro lado, quem abraça o arminianismo achando que o calvinismo é radical demais, vai se deparar com 1000 outros problemas. Que é colocar o Deus abaixo e o homem no trono, onde o homem decide, o homem determina, o homem se escolhe, o homem se salva, o homem faz o que ele quer e Deus vai atrás ajudando. Então, se por um lado você, no calvinismo, bota Deus lá em cima e acha que o homem perdeu o seu papel, no arminianismo você bota o homem no trono e Deus fica de boy. Então, a gente vai ter que, no final das contas, ler a Bíblia e dizer
Pregue sempre, pregue para todos. E por outro lado, eu vou escolher quem eu quero. Ore, ore, ore. O que eu determinei é o que vai acontecer. Evangelize, evangelize, evangelize. Só serão chamados, só serão escolhidos aqueles que eu tocar no coração. Então, o que é a minha palavra, minha tarefa? É pregar. Vou fazer o que é meu. Quem escolhe é Deus. Ah, mas fulano se perdeu. Eu não sabia, não conheço o coração daquela pessoa. Então, essa coisa de citar exemplos são de quem vê por fora. Só Deus vê o coração. Não adianta citar exemplos. Eu conheço uma pessoa, perfeito, conhece, mas não conhece. Não, porque eu sei de um caso, sabe, mas não sabe nada. Porque ninguém sabe o caso de ninguém. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa humildade, eu acho que é a palavra certa. Humildade de ir à Bíblia e ouvir o que Deus está dizendo. Eu entendi, ótimo, eu não entendi, aceito. É assim. O que eu entendi, entendi. O que eu não entendi, eu aceito. Voltem, por favor, à apostila de providência, gastem um tempinho lendo toda a primeira parte. E a outra coisa, repito, não pulem texto na apostila, senão você não vai aceitar ou não vai entender. Não pule texto. Não acredite em mim. Não acredite em Romualdo, não acredite em Marcosinho. Acredite no que a Bíblia te disser. Amém. Gente, diante dessa palavra tão clara, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula. Vamos orar.